Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de comunicação e linguagem. Nesta aula eu vou falar sobre o esquema da comunicação e sobre alguns tipos de comunicação. Comunicação é o processo de troca de informações entre um emissor e um receptor, ou locutor e locutário, também conhecido como interlocutores. Um dos aspectos que pode interferir nesse processo é o código a ser utilizado, que deve ser entendível para ambos, ou seja, se um dos atores desse processo de comunicação não entender o código, a comunicação não acontece. Todo sistema de comunicação envolve um emissor e um receptor, ou locutor e locutário, que enviam uma mensagem por meio de um canal elaborado através de um código linguístico comum ao entendimento de ambos. O que devemos destacar é que toda comunicação tem por objetivo a transmissão de uma mensagem e se constitui por um certo número de elementos indicados nesse esquema que você está visualizando. Aqui eu consigo identificar o emissor, receptor, mensagem, código e canal. Nesta outra imagem, eu vou definir as características de cada um desses elementos do processo da comunicação. A mensagem é o objeto da comunicação e ela é formada pelo conteúdo das informações transmitidas. Temos o emissor e o receptor, que são os atores envolvidos nesse processo. O emissor é o que emite a mensagem e pode ser um indivíduo ou um grupo. E o receptor ou destinatário, também conhecido como locutor, é o que recebe a mensagem. Mensagem, como eu falei anteriormente, é o objeto da comunicação e ela é formada pelo esse conteúdo e vai depender do contexto utilizado, também conhecido como referente. O canal da comunicação é por onde circulam as mensagens ou a via de circulação das mensagens. Esse canal pode ser definido como os meios técnicos aos quais o destinador consegue encaminhar sua mensagem para o destinatário. Quando essa mensagem acontece por meio da voz, nós identificamos a voz como canal de comunicação. Já nessa imagem anterior, o canal da comunicação apresenta-se por meio da carta. E o código utilizado aqui é a língua portuguesa. Para que o receptor consiga entender esse código, ele precisa ser alfabetizado para conseguir fazer a leitura desse código. Bom, é importante destacar que quando nos comunicamos com alguém, devemos ficar atentos ao contexto da produção da mensagem, pois o seu significado pode variar segundo alterações desse contexto. Aqui, por exemplo, nessa imagem, um chapéu sobre a cabeça de alguém na praia é um utilitário, certo? Para proteger contra o sol. Já nessa segunda imagem, sobre a cabeça de uma mulher em algum tipo de cerimônia, é um acessório que serve para compor o visual. Já sobre a cabeça do líder da Igreja Católica, representa aqui algum tipo de hierarquia ou um símbolo de poder. Ou seja, o significado nesses três casos apresentados, ele é definido de acordo com a relação que se estabelece com o contexto. Eu vou apresentar alguns tipos de comunicação. A comunicação intrapessoal, interpessoal, grupal e no slide a seguir, organizacional. Voltando. A comunicação intrapessoal é o conhecimento dos aspectos internos de si mesma, ou seja, o acesso que cada um tem aos seus sentimentos internos. Já a comunicação interpessoal se dá entre duas pessoas que estão fisicamente próximas, seria o caso do emissor e o receptor durante um diálogo, ok? É importante destacar também que quando o emissor envia a mensagem e o receptor recebe, esses papéis que cada um recebe nesse processo, eles podem ser invertidos. Se em um momento eu sou emissor, em outro momento eu passo a ser o receptor da mensagem. Então o receptor recebe, depois ele pode fazer com que esse processo se inverta, passando a ser ele o emissor. Ele responde à mensagem, é o feedback dessa informação. Esse processo também pode ser denominado como um processo circular da informação. Tipo de comunicação grupal normalmente acontece entre 3 ou mais pessoas e acontece nas vivências sociais, nos grupos familiares, no ambiente de trabalho e outros grupos também que você poderá identificar em algum momento. E elas também acontecem com emissor e receptor
e também podem se dar de forma circular, nessa inversão de papéis. O emissor, em primeiro momento, recebe essa função, depois ele passa a ser receptor. A comunicação organizacional é o processo de comunicação que acontece dentro do contexto de uma organização e ela torna-se como elemento central para o funcionamento dessa empresa. Eu trouxe dois exemplos para mostrar nessa aula, que é a comunicação de marketing e a comunicação empresarial. A comunicação de marketing, ela centra no produto. E uma das principais formas, dos principais tipos de comunicação de marketing é a publicidade, que seria um elaborado plano de marketing com o objetivo de promover um produto. Já a comunicação empresarial, ela se centra no fluxo organizacional, ou seja, todo tipo de comunicação que a organização pretende difundir, ela vai utilizar certos canais, seja através de jornaizinhos internos, ou através da internet, ou através de correio, de e-mail, que são canais utilizados para transmitir essas informações, reuniões, eventos sociais da empresa, entre outros. A publicidade é interessante destacar que ela utiliza certas estratégias para promover esse produto, que é a comunicação de marketing. São mensagens que exigem uma certa criatividade. Por quê? Anteriormente, a publicidade ela era elaborada ela utilizava como dados principais as definições ou características do produto. Informava se o produto tinha uma certa cor, uma certa característica, quais eram as funções desse produto, se servia para lavar roupa, ou se servia para desentupir, ou para melhorar uma dor de estômago, certo? Hoje em dia, as publicidades elas não estão mais centradas em informar as características do produto, e sim trazer um estilo de vida, ou seja, as pessoas acabam consumindo um certo produto sem saber que estão, na verdade, atrás de um estilo de vida. Então, o objetivo atualmente é o seguinte: quando elabora-se essas campanhas, não se pensa mais em que tipo de informação eu vou levar ao público, mas sim por que o consumidor deve comprar o nosso produto e não da concorrência. E essa resposta é bem subjetiva. Então, em um dos exercícios que você vai encontrar nessa semana, trata justamente isso. A visualização de uma publicidade da Dove que traz informações subjetivas. Outro tipo de comunicação é a comunicação de massa, que é aquela veiculada nos grandes meios de comunicação, destinada à grande massa. É veiculada através da mídia eletrônica ou mídia impressa. Só que a diferença desse tipo de comunicação para as outras anteriormente mencionada é que cada veículo, cada meio de comunicação, ele tem uma certa ideologia, ou seja, uma linha editorial que vai fazer com que aquela organização, aquela empresa de comunicação escolha certos produtos, certas mensagens para transmitir no seu veículo. Então, pelo simples fato de fazer a seleção por certas mensagens ou por dar um tratamento especial a essas mensagens, significa que existe uma certa influência dos editores, produtores desse veículo. E isso não acontece nos outros tipos de comunicação. E a comunicação de massa tem como principal objetivo informar, educar, entreter de diferentes formas. Que tipo de mídia nós poderíamos definir como comunicação de massa? Televisão, rádio, internet, jornal impresso. Eu trouxe aqui uns exemplos de algumas capas de jornais que cada um tem uma linha editorial diferente. E cada um vai definir o contexto ou as mensagens desses jornais pensando no público-alvo. A Tribuna, por exemplo, trata aqui alguns assuntos relacionados à saúde. Já a Gazeta, pensando no uso que as pessoas fazem da internet. Já o Correio da Manhã tem umas notícias relacionadas à religião, ao Papa. E o jornal O Globo trata de temas políticos com destaque para o presidente americano Barack Obama. Então, assim, é
É visível que cada jornal tem uma linha editorial diferenciada. E é importante destacar que, antes de emitir uma mensagem, é importante eu conhecer para qual público essa mensagem é direcionada, porque assim eu vou elaborar essa mensagem pensando nesse público e utilizando o código de acordo com a recepção do público. Esta aula termina por aqui e até a próxima!